Olá amigos, sou Alexandre Raposo e estamos começando mais um Café com Esportes, pelo canal 527 da Claronet Pernambuco. Queremos agradecer a presença do Dr. Luiz Felipe Moraes, fisioterapeuta e presidente do Santa Cruz, da parte de futebol americano. Tudo bom, doutor? Tudo bom, Alexandre, tudo bom a todos que acompanham o Café com Esportes. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho de futebol americano, né? Exatamente. Bom, vamos começar. Doutor, por que decidiu direcionar sua carreira para fisioterapia esportiva? Excelente pergunta, Alexandre. Eu comecei muito antes de ser fisioterapeuta nos esportes, né? Pratiquei judô, natação e me identifiquei no iatismo, andava de barco à vela, no Cota 1000 Yacht Clube em Brasília. E aos 19 anos fui campeão brasileiro da classe micro 19 e por um acidente, uma infelicidade do destino, um mês depois sofri um acidente de carro, quebrei o fêmur, a perna esquerda, né, a coxa esquerda, e fiz cerca de 10 meses de fisioterapia, 2 cirurgias para corrigir esse problema, e acabei conhecendo a fisioterapia e me encantando por aquilo que ela podia transformar e ajudar na vida de atletas. Na mesma época, o Romário tinha passado por um processo recente na Copa de 90, de uma artroscopia que ele havia feito, e a fisioterapia estava muito em evidência no esporte. E eu identifiquei que aquilo ali era o que eu queria para a minha vida, né? E aí fui me mergulhando nessa seara da fisioterapia, fiz vestibular, minha família é oriunda do Rio de Janeiro, então eu passei na Universidade Gama Filho, que era uma universidade que tinha uma pegada muito forte com o esporte, tinha na época uma tecnologia acima da média em termos de universidade, de recurso, e foi uma oportunidade incrível para mim na época. Para você ter uma ideia, naquela época a gente tinha acesso na clínica escola a atletas como Frederico Flecha, da Seleção Olímpica de Judô, Edi Nancy, o próprio Flávio Canto, né? Na minha sala de aula eu tive a oportunidade de fazer um semestre junto com o Geraldo Pegado, que era do revezamento 4x100, né? Dos Jogos Olímpicos da Olimpíada de Los Angeles, ele participou. Enfim, então era um ambiente muito fértil, né? E a gente tinha contato com muitos atletas, né? O coordenador do curso, quando eu entrei, era o professor Oswaldo Simões, campeão pan-americano de judô. Depois veio o Odir Souza, que era o fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Futebol. Então a gente tinha esse contato muito íntimo com a fisioterapia esportiva, né, que foi essencial, né? Para você ter uma ideia, hoje na turma que eu me formei, naquele núcleo dos meus colegas mais próximos, a gente tem aí hoje no Flamengo do Rio de Janeiro atuando o Dudu Calaça, a gente tem o Leonardo e o Marcelo Nabuco que estão no Botafogo, eu mesmo tive uma passagem pelo Botafogo, a gente tem o Thiago Nassur, que ele é fisioterapeuta do Circuito Mundial de Surf, mora na Costa Rica. Então, assim, foi uma geração de fisioterapeutas esportivos muito fértil, né? E na qual eu me incluo também. E no Botafogo, você falou aí que teve uma participação? Tive sim, no ano de 2013, eu recebi o convite e fui trabalhar no Botafogo. O Botafogo, na época, tinha um projeto de voltar a disputar a Superliga de Vôlei. Então, na época, até pouca gente sabe disso, mas o Botafogo tinha a ambição de contratar o Giba e ser o Seedorf do Botafogo no vôlei, porque na época o Seedorf estava jogando no Botafogo, né? E aí eu fui contratado para trabalhar nesse projeto. Então, na época, o campeão brasileiro de vôlei da Liga Profissional era o RJX, o Rio de Janeiro, que era um time ligado ao Ike Batista, que por motivos que depois ficamos sabendo todos, né, acabou encerrando as atividades do clube. E o que havia na época era um movimento de tentar fazer com que o Botafogo voltasse para a liga principal e absorvesse esses atletas que vinham do RJX, né, e voltasse a ser, pouca gente sabe disso, mas o Botafogo do Rio de Janeiro é 11 vezes campeão brasileiro de vôlei, tem uma tradição muito grande, inclusive o Bebeto de Freitas, o Arthur Nussmann, que depois foi presidente do Comitê Olímpico, jogaram pelo Botafogo, foram atletas do Botafogo nos anos 60, 70. E então, assim, o Botafogo tem essa tradição. E eu fui contratado para trabalhar nesse projeto que acabou não acontecendo por conta do fechamento do Engenhão, né? Na época houve um problema na cobertura do estádio e o estádio teve as suas atividades interrompidas. E aí, com isso, o Botafogo, na época, ele perdeu cerca de 40 milhões dos seus recursos,
na previsão de orçamento, e aí houve uma contenção de despesa natural no clube. O foco dos clubes de futebol é o futebol, e aí eu fiquei atuando então nos esportes terrestres, basquete, vôlei, nesse período aí de 2013 até 2014. Certo. E como é que você veio parar no Santa Cruz? Boa pergunta. Eu retornei ao Rio de Janeiro, perdão, a Recife, em 2014, e me casei com uma pernambucana que, por acaso, ou não por acaso, é sobrinha e ela é afilhada do Betinho, que é o maior artilheiro da história do Santa Cruz. O pai dela, meu sogro, é tricolor. Então, naturalmente, eu fui levado né, para esse lado. Então, eu comecei a me simpatizar pelo tricolor pernambucano, comecei a gostar, a curtir o clube mesmo. E quando eu acabei me envolvendo com o futebol americano, né, já conhecendo um pouco do que se praticava no Rio de Janeiro, né, então, futebol americano no Rio de Janeiro, você tem o Botafogo Reptiles, que também é uma parceria com o Botafogo. Você tem o Flamengo Imperadores, que agora, se eu não me engano, agora é Flamengo Futebol Americano e Fluminense Imperadores. Então, tem o Almirantes, o Vasco da Gama Almirantes, um negócio assim, que também é uma parceria do futebol americano do Vasco. E eu imaginava uma torcida como a do Santa Cruz, né, uma torcida tão apaixonada, e um clube com as tradições do Santa Cruz precisa e merece ter uma equipe de futebol americano. Então, em 2017, eu comecei a me aproximar, ainda na época como diretor comercial do time, acabei me envolvendo, comecei como fisioterapeuta, me envolvi, e fui conhecendo o pessoal da diretoria, me aproximando, inclusive através da família da minha agora ex-mulher, e a gente fez essa parceria. E em 2017 começou a parceria Santa Cruz e Recife Pirates Futebol Americano, dando origem ao Santa Cruz. Então foi 2014? 2014. Certo. De 2014 até 2020, o que foi desenvolvido? Então, em 2014, quando eu cheguei aqui em Recife, o esporte ainda era praticado de forma muito amadora, né? A estrutura era muito limitada, os recursos eram muito limitados, e eu acabei me envolvendo até por essa limitação. Eu me senti motivado, impelido a colaborar num processo de transformação do esporte, né? Porque eu percebi que o futebol americano estava ajudando a transformar a vida de um monte de meninos que estavam ali tentando a praticar aquele esporte, né? E enquanto muitas pessoas que desconhecem o esporte mais profundamente veem apenas a parte da violência, entre aspas, do esporte, eles não veem os valores que o esporte traz. Sim. No caso do futebol americano, da disciplina, do comprometimento, do trabalho em equipe, do planejamento estratégico e uma série de benefícios que transforma a vida do cidadão. Então, ainda que eu não tivesse ambição naquele momento de transformar nenhum daqueles atletas em profissionais, eu sabia que à medida que eu ajudasse aquela equipe, eu contribuiria para o processo de transformação daquelas pessoas, fazendo com que eles pudessem levar aquilo também para o cotidiano deles, para a vida deles, e que se tornassem pessoas melhores, profissionais melhores, pais melhores, filhos melhores, amigos melhores, e foi assim que eu fui me envolvendo. E como foi tua indicação a presidente do time? Então, nesse processo não foi um processo fácil, né, porque durante algum tempo ainda havia na diretoria pessoas que, oriundas da praia, né, o futebol americano que começou na praia no ano de 2006 com outra equipe. A gente começou a praticar o futebol americano na praia em 2007. Em 2011 o Recife Pirates foi o primeiro time do Nordeste a fazer uma partida de futebol americano totalmente equipada, né? Mas ainda havia essa visão de algumas partes da diretoria de um hobby, de uma coisa não tão levada a sério. E como profissional do esporte, aquilo, confesso que me incomodava. Me incomodava bastante, e eu queria transformar, mas não podia ser um sonho só meu, né? Se fosse um sonho só meu, não seria realidade. Com certeza. Então, a partir do momento que os outros foram se impelindo daquele sentimento, acreditando que era possível fazer, foi um processo natural.
Eles, no final do ano passado, me convidaram para voltar à diretoria. Eu me afastei em 2018, tinha me afastado em 2018, e da diretoria, eu sempre continuei como fisioterapeuta. E eles me convidaram e eu falei, não, tudo bem, eu estou disposto a ajudar. E aí houve um processo eletivo, né? E aí eu fui aclamado por decisão unânime de todos os conselheiros do time. E a gente, então, resolveu virar a chave e investir realmente num projeto profissional, num projeto vencedor, numa cultura de sucesso que pudesse transformar não apenas a vida daqueles atletas, mas que pudesse colaborar com a nossa sociedade, né, com a comunidade que a gente vive, levando a cultura do futebol americano, essa disciplina, essa organização, esse planejamento para fora do nosso campo, né, que são projetos que nós temos de escolas de futebol, né, futebol flag, que é um futebol onde você não tem tanto contato, e dessa forma a gente quebra um pouco da rejeição do brasileiro ao esporte pelo contato muito intenso, né, apesar de todas as proteções que existem, da segurança. Capacete, aquela ombreira, tudo. Isso, né, o helmet, o pad, que é a ombreira, e outras, né, por baixo da calça eles usam uma outra calça, uma bermuda, que eles chamam de 7 piece, que são 7 peças, que protegem a coxa do atleta também. Então existem alguns pads, né, algumas ombreiras que têm proteção também na região lombar. Enfim, existe todo um arsenal de equipamento, inclusive o próprio protetor bucal, que ele é muito mais do que um protetor bucal. Ele também ajuda nos impactos de cabeça, e ele, dependendo de como ele é confeccionado, ele pode até ajudar a colaborar no processo de aumento de performance do atleta. Ok. Pessoal, vamos dar uma paradinha e voltamos daqui a pouco com o Café com Esportes. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Biribeira, Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru, fone 4062-9205. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, nas Graças. Telefone 3426-9508. Esta é a Carol. Ela é dona de uma empresa de tecnologia onde trabalha ela e mais uma funcionária. Para economizar tempo e dinheiro, ela utiliza uma sala de escritório na Multi-Office Escritório Virtual. Ela paga apenas uma mensalidade que dá direito à sala mobiliada, com ar-condicionado e muitas outras vantagens como recepcionista e telefonista, cafezinho, limpeza de sala, energia elétrica e internet. Faça como a Carol, venha para a Multi-Office Escritório Virtual. Clima Rio, sempre o melhor clima. Atendimento personalizado para projetos e soluções em climatização. Em parceria com a Daikin. Engenheiros, arquitetos e instaladores de ar-condicionado. Faça-nos uma visita e conheça o mais completo showroom de Recife. Avenida Domingos Ferreira, 1274 em Boa Viagem, no Shopping da Decoração. Fone 3125-8200.
Oi pessoal, voltamos com o Café com Esportes. Doutor Luiz, com relação à sua missão principal no time de futebol americano de Santa Cruz, qual é? A nossa missão é ser referência no esporte nacional, né? A gente quer ser padrão de excelência em todos os departamentos do Santa Cruz Futebol Americano. Então hoje nós temos a diretoria de logística, então todos os nossos eventos a gente tem todo um roteiro, um checklist, procedimentos operacionais padrões da logística, seja para jogos na arena, seja para jogos no Grito da República, seja para os nossos treinamentos, procedimentos operacionais padrões para tudo, né? A gente tem um departamento administrativo, uma diretoria administrativa, que hoje está com o Rodrigo Coelho, que é administrador, né? Então não é um curioso, né? Ele é um empresário da área do ramo de manutenção de serviços e limpeza de apartamentos, edifícios, condomínios. A gente tem na área comercial o Matheus Araújo, que tem uma imobiliária virtual, que é a parte comercial. E dentro dessa área comercial a gente tem 3 gerências. A gente tem a gerência de comunicação e marketing, que a gente está lá com a Valesca Santos, jornalista, fazendo nossa assessoria de imprensa. A gente tem o William Robson, que é formado em marketing, profissional de marketing, né? E o Iago, que faz a parte de design, também formado em design. A gente tem um departamento de vendas, que está focado em quê? Loja online, venda de produtos, camisas, material esportivo, entre outros itens do nosso portfólio de produtos. E a gente tem com a Andressa a gerência de projetos e eventos. Certo. Então, dentro desses projetos e eventos, a gente vai recrutar as novas líderes de torcida, a gente está organizando a escola de futebol flag, que eu falei no quadro anterior, a gente vai ter outros projetos, que são os nossos jogos, que serão eventos, né? Então não é apenas um futebol, é um evento para a família, para o pai, para a mãe, então é um evento focado em receber todo mundo, né? Bem diferente do ambiente que hoje se tornou o futebol da bola redonda, né? Eu me lembro quando eu era criança que eu ia para o estádio com meu pai, com meu irmão, e era uma festa da família, minha madrasta ia, minha mãe foi, enquanto casada com meu pai. Mas hoje eu vejo, eu vou ao estádio, mesmo aqui em Recife, né? No Rio pior, mas aqui em Recife eu vou com medo, eu vou apreensivo, eu volto para o carro preocupado em não ser assaltado, né? A segurança do meu pai, que já tem mais de 70 anos, então é uma coisa que me preocupa realmente. E não é esse tipo de ambiente que a gente quer no futebol americano. A gente quer um ambiente onde a família se sinta segura, onde a gente receba o torcedor com carinho e tem uma programação que preencha todo dia, né? Então, para quem não conhece, nunca teve a oportunidade de viver um dia de futebol americano lá nos Estados Unidos, né? As famílias chegam mais cedo ao estádio, fazem churrascos no estacionamento, então passam um dia realmente no estádio. E o jogo é a cereja do bolo. Vivendo aquele ambiente, né? Exatamente. Então, claro que a gente não quer impor uma cultura, a gente quer fazer um evento com a cara de Pernambuco, com coisas de Pernambuco, elementos de Pernambuco, mas a gente quer ter outros atrativos além do jogo. A gente quer usar a arena realmente como fator de atração do público e das famílias, uma opção a mais de lazer, com saúde e levando esses valores para a família, de trabalho em equipe, planejamento, organização, tudo que o futebol americano traz. Eu pude observar também que você falou aí, vocês seguem muito a nomenclatura dos Estados Unidos. Isso, né? A gente usa muito. A gente tenta trazer para o português até como forma de facilitar o entendimento da torcida. Mas assim, você acaba que, como a gente aqui no Brasil, a gente usa várias palavras que a gente traduz e meio que absorve, né? Como estresse, por exemplo, uma palavra em inglês que a gente adaptou para o português, né? Entre outras tantas. E no futebol americano acaba acontecendo um fenômeno parecido, né? Então, por exemplo, se você botar no Google Tradutor lá a tradução de quarterback, vai aparecer zagueiro. Mas a função dele está longe de ser um zagueiro, ele está muito mais para um camisa 10, para um pensador do jogo, um organizador do jogo. Mas a gente usa porque é assim, fica mais fácil de ser entendido. Com relação a títulos, vocês estão desde 2014, né? Isso. De lá para cá, quais foram os títulos e onde foram? Então, a gente conquistou a Taça das Cidades,
que foi um desafio que a gente fez com uma equipe de Campina Grande. Né? A gente conquistou também o título regional da segunda divisão. A gente teve na segunda divisão em 2017 e conquistamos o título regional, né? A Liga Nordeste da segunda divisão. E a gente conquistou também uma outra taça que foi um bowl, que no futebol americano é muito tradicional, desafios entre equipes, e no final desse desafio você tem um troféu, né, que são os bowls. E a gente venceu um bowl contra o Olinda Sharks, um time que acabou e na verdade se integrou a um outro time da cidade. Você tem ideia mais ou menos no Nordeste quantos times existem? Olha, porque não é muito divulgado. Não acho que a maioria do pessoal que está em casa não conhece. Para o público entender, a primeira divisão ela é formada por 32 equipes. 32 equipes e ela é regionalizada. Então a gente tem uma conferência Nordeste, ok? E a gente tem aqui 8 equipes jogando a liga principal. E o mesmo acontece nas outras regiões. Os vencedores dessas regiões desafiam os vencedores das outras regiões em jogos semifinais. E finalmente os vencedores desses jogos fazem a final da Liga Brasileira de Futebol Americano, tá? Que a gente chama de BFA. Que é o órgão regulador da modalidade. O órgão regulador é a CBFA. A Liga ela é um organismo paralelo à CBFA, reconhecido pela CBFA. Confederação Brasileira de Futebol Americano. Isso, mas quem organiza o campeonato é a BFA. Certo. E então, assim, na primeira divisão, nós temos 8 clubes aqui no Nordeste, certo? Agora, fora esses 8 clubes, nós temos diversos outros clubes. Então, a segunda divisão, hoje, tem aproximadamente 40 clubes jogando a segunda divisão. Agora, imagine o desafio que não é você viajar aí daqui para o Ceará, para Fortaleza, para Mossoró, ou ir para a Bahia jogar contra a Cavalaria lá, que é o time da Bahia, e levar com você 55 atletas de futebol americano. É o total dos atletas? É os atletas que a gente costuma levar. Certo. A gente vai num ônibus lotado com 45 pessoas, né? 45 atletas. Alguns acabam indo de avião, outros acabam indo de carro, por conta própria, por questões de logística pessoal, né? Porque são atletas que não vivem do esporte. Então tem questões de trabalho, de família, e nem sempre eles podem sair junto conosco. Mas é uma grande logística. Uma viagem dessa aí, você vai gastar só de transporte cerca de R$8.000. Fora alimentação e outras coisas Fora mais. alimentação, hospedagem eventualmente, se você vai para dormir lá, né? Então, por exemplo, quando a gente foi para Petrolina, que também é uma viagem longa, né? A gente foi disputar o título da segunda divisão lá contra o Carrancas. E é uma equipe muito legal lá de Petrolina, que tem uma diretoria que é muito amiga nossa, que faz um trabalho muito bonito em Petrolina. Mas a gente chegou e 2 horas depois, a gente viajou a noite inteira de ônibus. Meu Deus do céu. E 2 horas depois foi jogar. Então, assim, porque naquele momento a gente não tinha condições de hospedar todos os atletas no hotel para poder descansar adequadamente e jogar no dia seguinte. E o pior, terminou o jogo, nem comemorou. Entrou no ônibus e voltou para Recife. Mas ganharam a partida? Ganhamos, claro, graças a Deus. Um sacrifício desse tem que ganhar a partida, né? Foi. E teve uma curiosidade interessante nesse jogo, porque o time de Petrolina vinha fazendo uma campanha espetacular. Eles estavam com 2 estrangeiros e nós decidimos naquela temporada, por contenção de despesa e porque acreditávamos no nosso elenco, que nós não contaríamos com jogadores estrangeiros na temporada 2017. E o time adversário mandou confeccionar, Alexandre, uma camisa de campeão. E quando a gente chegou no estádio, a gente não entendeu direito, porque eles estavam vestidos com a camisa de campeão, com o troféu dourado na camisa, o troféu do título dourado na camisa. E aí, eu não entendi direito, eu achei até melhor não falar nada naquela hora, para não botar mais lenha na fogueira. Queria ganhar o título antes do jogo, né? E quando terminou o título, o time foi embora para Recife, e nesse dia eu viajei de carro, eu fui no meu carro particular para poder levar alguns outros atletas comigo. Certo. E eu decidi lá em Petrolina que eu não ia voltar no mesmo dia, porque eu estava muito cansado, e que eu ia dormir no hotel lá com os meninos e no dia seguinte voltaríamos.
E à noite eles falaram, Felipe, vamos jantar, vamos comer alguma coisa pra gente comemorar o título. Aí eu falei, tá legal. A gente falou com alguns amigos de Petrolina, todos do futebol americano, porque é o nosso meio. E eles falaram, olha, vai ter aí o pessoal tá lá no Bar da Brahma, vamos lá comemorar. E quando a gente chegou lá, tava o pessoal do time adversário com a taça de vice, né, e com a camisa de campeão. E foi muito engraçado, né, para não dizer o mínimo. Com certeza. Né, e foi a nossa comemoração. Qual é a idade média dos jogadores de futebol americano do Santa Cruz? Olha, no Santa Cruz hoje a nossa média de idade é 24 anos. Certo. A gente tem atletas a partir de 16 anos, com autorização dos pais, mas que não jogam o nosso campeonato. Né? A partir dos 18 anos a gente começa a ter esse processo de jogar futebol americano. Porém, na nossa prática hoje, o que acontece? A gente está para abrir a seletiva, que a gente chama de tryout. Dificilmente hoje, dentro da escola de futebol americano que a gente tem, da nossa metodologia... Já tem escolinha? Tem. A gente dificilmente, dentro da nossa metodologia, o atleta chega e joga. Certo. Então ele vai ficar de 1 a 2 anos treinando, se preparando, se condicionando, entendendo o jogo para efetivamente agregar ao time titular. Anos atrás, a carência era tão grande que o sujeito, quando tinha uma capacidade atlética acima da média, ele chegava, vestia o uniforme e já jogava. Hoje não, hoje tem todo um planejamento, um passo a passo, até para não frustrar esse atleta, para que ele possa evoluir gradativamente, realmente jogar, praticar o futebol americano em alto nível. Ok. O pessoal que está em casa, que se interessou pela modalidade, qual é o caminho das pedras? O caminho das pedras é entrar em contato com o Santa Cruz Pirates Futebol Americano no @ Santa Cruz Pirates, P-I-R-A-T-E-S. Como no filme Piratas do Caribe, lá tem o Pirates, né? Então é Pirates em inglês, Piratas em inglês. Entra lá no nosso Instagram, deixa uma mensagem e fala, eu quero jogar futebol americano. E aí o pessoal vai entrar em contato com você e vai passar a data do nosso tryout, do nosso processo seletivo. Ok. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um Café com Esportes. Quero agradecer a presença do Dr. Luiz Felipe Moraes. Obrigado, Alexandre. Obrigado ao pessoal do Café com Esporte e a todos da Good PE, né? Queremos agradecer também a parceria da Gráfica do Parque, situada na Rua do Futuro, 680, loja 1, telefone 3426-9508. Um abraço, pessoal, e até o próximo Café com Esportes.